Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Para o fim de primeiro turno e o início do segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando o técnico Ramon Dias desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o compromisso com o Vasco, as expectativas dos torcedores puderam aumentar bastante. Dias trazia consigo um currículo de bastante sucesso e uma reputação de transformar equipes em vencedoras. O Vasco estava assim na busca por um treinador que há muito tempo não teria no cargo principal da equipe técnica de seu clube. O principal desafio inicial que ele teve que enfrentar foi a falta de confiança dos atletas do elenco do Vasco, até por também uma grande sequência de derrotas que os atletas tiveram que enfrentar junto de toda a sua torcida. No entanto, as coisas não começaram da maneira que todos esperavam. O Vasco estava lutando assim no primeiro turno do campeonato para sair ainda da última colocação da tabela classificatória. Os jogadores pareciam bastante desmotivados e a chegada do treinador foi importante justamente para essa questão. O ressurgimento do Vasco ainda durante os jogos do primeiro turno. Foi então que Ramon Dias passou a mostrar a sua verdadeira função como treinador. Com a sua forma de abordagem, porém determinada, ele começou também a trabalhar em cada jogador de maneira individual, identificando todas as forças e fraquezas e incentivando-os a acreditar em si mesmos, pois assim ele também passou a confiar que o Vasco poderia estar saindo da zona que estava. As estratégias de Ramon Dias para motivar a equipe vão além também de apenas bola e campo. Desde suas primeiras coletivas, ele sempre enfatizou a importância de um trabalho em equipe e da dedicação de todos os treinos. O treinador, que tem muita experiência, já passou também por momentos adversos e fez com que o Vasco pudesse estar ganhando cada vez mais confiança para retomar o seu bom futebol que vem sendo colocado em prática. Ainda, por exemplo, na última coletiva, ele falou um pouco mais sobre a competitividade do Vasco. Abre aspas, os de fora viram que vamos competir. O Vasco vai estar competindo até o final do campeonato, fecha aspas. Disse ainda o argentino para ressaltar a força de sua equipe no momento atual em que o cruzmaltino está iniciando o segundo turno. Atuações de jovem rendem também temática sobre compra milionária de meio-campista. Chegando ao Vasco, junto ao renomado técnico Ramon Dias, o jovem meio-campista Bruno Praxedes, de apenas 21 anos, estava anteriormente sem ser utilizado pelo Red Bull Bragantino. No entanto, ele rapidamente encontrou em São Januário um ambiente ideal para estar também aumentando ainda mais todo o seu talento e gerando cada vez mais valor para a equipe e que o tem. Um pouco do resgate da carreira de Praxedes no Vasco não apenas reacendeu toda a sua qualidade técnica, mas também trouxe a esperança para os torcedores vascaínos. Ele não só se tornou uma parte fundamental dessa equipe, mas também um titular incontestável. O atleta, com sua habilidade em campo, visão de jogo e a capacidade de estar controlando o meio de campo, tem sido essencial pela forma tática que o Vasco vem jogando e contribuindo muito com o que é pedido por Ramon Dias no time vascaíno. Ainda no último jogo, o clássico contra o Fluminense, inclusive ex-equipe do atleta, o jogador pôde estar coroando as suas últimas apresentações em campo com um gol bastante decisivo no clássico. O jogador também teve uma boa atuação que simbolizou não apenas a sua qualidade, mas também o compromisso com a camisa vascaína. Foi um gol, o primeiro do Vasco, naquele clássico que ainda teve outros 3 gols do Vasco nessa mesma partida. Mesmo com todo esse sucesso que ele vem fazendo no Vasco em campo, uma questão que paira sobre a sua permanência no cruzmaltino para a temporada de 2024. Isso devido o Vasco, para mantê-lo em definitivo,
terá que desembolsar uma quantia significativa de quase 25 milhões de reais ao clube paulista do Red Bull Bragantino, a equipe que detém o seu passe neste momento. Esse desafio também ainda buscará ter uma resposta nos próximos jogos e, claro, dependerá sim se o Vasco permanecerá ou não na Série A do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Mas é nítido sim a sua forma de jogar e também toda a sua importância para esse esquema tático do Vasco, um jogador bem moderno que consegue distribuir passes com facilidade e que tem feito com que o Vasco esteja conseguindo criar bem mais jogadas do que criava de maneira anterior, ainda no primeiro turno, onde a equipe tinha o pior ataque do campeonato nacional. Vasco de Ramon Dias é exaltado por Neto. A grande vitória do Vasco para cima do Fluminense, aplicando ainda 4 gols em uma única partida contra um semifinalista de Copa Libertadores, fez com que também os rivais pudessem ver o que o Vasco está sendo mais possível neste segundo turno de Campeonato Brasileiro, com a chegada dos reforços e com o principal incremento que a diretoria conseguiu dar, a chegada de um novo treinador. Dessa vez, quem exaltou a equipe comandada por Ramon Dias foi o apresentador Neto. Abre aspas, que vitória incrível do Vasco. A verdade, o Vasco vem jogando muita bola nos últimos jogos. Agora chega aos 20 pontos e tem tudo para, depois dessa vitória contra o Fluminense, estar conseguindo permanecer na primeira divisão, pois tinha uma das torcidas mais empoderadas no país e uma das camisas mais bonitas. Além de São Januário, que é um estádio incrivelmente maravilhoso. Que bom que o Vasco ganhou. Parabéns ao Vasco, fecha aspas, disse Neto após esse triunfo do Vasco contra o time do Fluminense no estádio Newton Santos. É mais do que perceptível toda a melhora que o Vasco teve durante esses últimos jogos com a chegada do treinador e também ressaltando toda a importância dos reforços que chegaram e que fizeram e fazem uma diferença bem absurda para que o Vasco pudesse estar progredindo cada vez mais no Brasileirão. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.